Olá, bem-vindos a mais uma resenha literária da Fran, dessa vez com a obra Ave Cristo. É o quarto romance histórico dessa saga, né, do Emmanuel, que reencarna em há 2000 anos como senador Publio Lentulus, em 50 anos depois como escravo Nestório, e agora em Ave Cristo como uma pessoa que não é tão conhecida, né, que é o Basílio. Porém, esse livro ele vai dar destaque a duas personagens chamadas Quinto Varro e Tassiano. Antes de a gente entrar no resumo da obra, essa obra ela entrou na minha vida tem mais ou menos uns 10 a 15 anos. Quando eu comecei a ler os romances, né, históricos, eu tive muita vontade de conferir, né, como ia sendo os passos dessas personagens, que começou em há 2000 anos, 50 anos depois, em Ave Cristo. Alguns personagens se repetem ao longo dessas três obras, outros não. Porém, nessas três obras, que foi há 2000 anos, 50 anos depois e Ave Cristo, que vai ser essa agora, o personagem que animou a personalidade de Publio Lentulus, ele vai reaparecer em 50 anos depois como escravo Nestório, e nesse romance chamado Ave Cristo, que é o século III da era cristã, ele vai aparecer como Basílio. Porém, como eu falei para vocês, ele vai ficar um pouco assim apagado, esse personagem, porque vai dar ênfase a esses dois personagens que você tem anteriormente, que é Quinto Varro e Tassiano. Quinto Varro, ele durante muitos anos, ele tenta fazer com que o filho dele envereje pelo caminho do bem. Vou ler aqui o resumo para vocês entenderem como essa obra é maravilhosa e como as situações vão caminhando para com que a gente possa entender que os passos que a humanidade dá, apesar de serem lentos, apesar do bem às vezes ser imperceptível, foi graças a muitas conquistas, muitas vitórias e principalmente muito sacrifício, renúncia no passado foi necessário para que hoje, como eu falei lá em outras obras no começo, foi possível que a humanidade hoje pudesse usufruir de um bem relativo, né? Então, vou ler para vocês aqui como se dá, né, essa trajetória dessas duas almas, né, que é o Quinto Varro e Tassiano, pai e filho. Conta-se, né, que no plano da imortalidade, ou no plano espiritual, o Quinto Varro, ele já tinha muita vontade de fazer com que o seu filho, durante algumas migrações aqui na Terra, se aproximasse da ideia do bem, né? E aí teve uma palestra de um orador, nesse plano do invisível, e ele se aproximou dele e falou a seguinte forma, que ele desejava reencarnar na Terra para ajudar seu filho Tassiano, que ainda se encontrava nas regiões trevosas. O orador disse que acreditava que Tassiano ainda não estava preparado, pois ele chefiava uma legião de inimigos da luz, né? E por esse motivo ele não estaria preparado para tamanho desprendimento e renúncia para enveredar no caminho do bem. A gente já pode observar aqui que a gente vê que o bem, né, ele dá passos lentos, né? À medida que a gente vai avançando, a gente vê que o bem dá passos lentos. Mesmo ele sendo filho, né, do Quinto Varro, ele faz essa tentativa de tentar fazer com que o seu filho caminhe pelo caminho do bem, vamos dizer assim. E aí é onde começa todo o romance, toda a história, a trajetória dessas duas almas. Gente, é muito linda essa história. E aí ele diz o seguinte, já que ele é inimigo da luz e não parecia muito inclinado para qualquer serviço do evangelho. Porém, esse orador, chamado Cláudio, deu ao Quinto Varro um século para que ele conseguisse ajudar seu filho. Gente, olha só como são as coisas, né? Essa obra, ela é muito rica, né? Não só pelos valores históricos, né? Importantes das conquistas da humanidade, no sentido de tudo de bom que a gente pode se imaginar de termos conquistado, mas e principalmente pela transcendência dessa obra, né? A gente vê, né, que através dessa história a gente consegue se espelhar, a gente consegue se inspirar, a gente consegue refletir, né, sobre os destinos da humanidade, né? Por que pai e filho são diferentes, às vezes por que na mesma família
tem pessoas que têm pensamentos diferentes, atitudes diferentes das nossas. A gente vai ver que tudo caminha para o mesmo objetivo, que é o progresso da humanidade. E aí, ele diz o seguinte: determinaremos medidas para que seja sustentada a nova roupagem de carne, teus serviços à causa do Evangelho serão creditados em esfera superior. E quanto ao mérito ou demérito de Tassiano, à frente de tua renunciação, admito que o assunto será privativo de tua própria responsabilidade. Olha só, outra coisa que ele coloca aqui. Que todo aquele momento em que ele estava se preparando para voltar à Terra, seria dada toda assistência a ele, né? No caso, a pessoa do quinto vaso seria dada toda assistência a ele. Porém, em relação ao filho dele, que ele queria que o filho dele se libertasse, né, desse caminho do mal, vamos dizer assim, seria de total responsabilidade dele, né? Então, assim, ao quinto vaso seria dado crédito e, em relação ao filho dele, seria da total responsabilidade dele. Então, a gente começa a perceber aí que o bem, né, ele dá assistência quando temos mérito e merecemos, porém, nós também somos responsáveis pelas nossas escolhas, né? E nem esse trabalhador do bem esteve isento, né, de ter essa advertência. E aí ele diz o seguinte: não te esqueça que pela oração continuaremos juntos, ainda mesmo sob o pesado véu do esquecimento da luta física. Ouviremos teus apelos, amparando-te com o nosso esforço assistencial. Vai em paz, quando quiseres, e que Jesus te abençoe. Então, é nesse momento que o quinto varro, ele se despede desse conclave, né, dessa plede de espíritos sublimes, né, no plano ainda transcendente, no plano do invisível, e ele vai até Roma, né, em espírito, olhar como é que está o panorama de Roma naquela época, né? E que ainda tinha muitas crises, muitas perseguições, apesar de ser o 3º século já da era cristã. E ele observava, né? Vou até falar aqui rapidinho como é que ele observa essa narração, porque o vídeo não pode ficar muito extenso, porque a obra ela é muito vasta. E ele se desloca, né? Volita ali por Roma em espírito ainda, antes de reencarnar, e diz o seguinte: Varro se deslocou até Roma, onde comemorava a vitória do imperador Sétimo Severo. O cenário era de um lado de terror dos gladiadores e seus animais, à espera dos irmãos cristãos, que em breve dariam seu testemunho. Ao mesmo tempo, uma falange de cristãos desencarnados, preparando-se para receber os companheiros de sacrifício, os mártires desencarnados, saudariam os que se sacrificariam em nome de Jesus naquela noite. Lá estava Tassiano às gargalhadas entre a plateia. Então, o pai já começa a ver o filho naquela turba, na plateia, isso tudo no plano do invisível, né? No plano espiritual ainda, né? Porque a gente sabe-se que pela doutrina espírita, ninguém morre. Você passa dessa vida para outra e você é tal qual você foi aqui na Terra. Então, ele viu o filho dele, né, tripudiando em cima daquela situação caótica, né? Se deleitando, né? Como muitas pessoas do plano físico, os encarnados também se deleitavam com aquela cena, né? De ver as pessoas sendo sacrificadas, né? Hoje a gente se aterroriza, né? Hoje a gente vê uma pessoa que se acidenta, uma pessoa que passa por uma situação difícil, a gente fica condoído, mas na época, para vocês terem uma ideia, isso era um ato muito comum. E aí, ele diz o seguinte: então ele se aproximou do filho, abraçou ele com todo amor, e apesar do filho não detectar a presença do pai, já que estava em outro nível de vibração mais grosseira, Tassiano passou a sentir uma aversão a tudo aquilo e foi para um local se isolar e pensar em tudo que estava vivendo, né? Então, ele, só pelo abraço do pai, né, pelas aquelas energias amorosas do pai, por um momento, né, como se a consciência dele, né, desse uma start, ele começou a ter uma certa repulsa, né, por aquela cena, né, de terror que ele estava vendo. E ele se isola dos demais e começa a refletir, né? E a dedicação a todas aquelas sensações mundanas e como sentia falta das suas afeições. E começou a chorar, foi quando viu seu pai quinto varro. Então é nesse momento que ele começa a lembrar das afeições dele, porque aquele momento ali que ele estava de recreação, vamos dizer assim, não era algo que mais preenchia ele, né? Aqueles prazeres mundanos não preenchia mais ele. Então ele começou a sentir saudade das afeições sinceras que ele tinha, dos laços que ele tinha
A gente começa a perceber também que por mais que uma pessoa tenha cometido crimes, né, ou que é uma pessoa do ponto de vista social não tão bem aceita, ela conserva sim os laços de afinidade, né, com aquelas pessoas que mais amou, né, que tinha mais afinidade na Terra. Então, foi nesse momento que o pai dele, e tudo isso no plano espiritual, convidou o filho dele a uma nova vida. E aí é que eles reencarnam. Anos se passaram, e aí vou dar aqui uma rápida acelerada. Eles reencarnam, e aí com esse intuito do Quinto Varro tentar resgatar o filho dele para o bem. E aí durante a trajetória deles, né, esse pai e filho, eles reencarnam em situações diferentes, né? E aí durante vários momentos ele tenta de todas as formas fazer com que o filho acorde, né, para essa nova realidade. E até que ele consegue com que o filho dele, durante uma longa trajetória, né, de muitos conflitos, de muitas perdas também que ele teve, ele pudesse acordar para poder se converter, né, ao cristianismo, ou seja, para poder ceder essa onda do bem. E aí, no finalzinho dessa história, acontece o seguinte: ele passa a uma condição em que ele tem uma consciência maior, né, do bem, e aí ele passa a se entregar, né, em martírio por amor ao Cristo, ou seja, depois de muitas tentativas do pai dele em fazer com que ele retornasse ao bem, ele consegue, por fim, fazer com que o filho retorne, né, pelo coração, pelos laços do espírito, a esse caminho do bem. E aí eu vou ler para vocês aqui um trechinho de como foi o fim do Tarciano na presente encarnação dele. Como eu falei para vocês lá no início da história, o Quinto Val se propõe como missão a colocar o filho dele no caminho do bem, e aí ele reencarna, né? E através de uma longa trajetória ele tenta convencer o filho dele a ser uma pessoa melhor. E ele coloca o seguinte: as feras esfaimadas abocanhavam corpos e estraçalhavam vísceras humanas, aqui e ali. Mas como se vivesse agora tão somente para a fé que o iluminava, à última hora, Tarciano, genuflexo, para quem não sabe, é aquela posição na atitude de prece, né? De joelhos, atitude de prece, repetia a comovedora oração: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Continuando, Tarciano ia erguer a voz, quando patas irresistíveis rojaram-no ao saibro argenteado da arena. Turvou-se-lhe o cérebro, mas em seguida, ao choque rápido, qual se o Cristo lhe enviasse milagrosa claridade às pupilas mortas. Recuperava a visão, identificou-se ao lado de seu próprio corpo, que jazia imóvel numa poça de areia sanguinolenta. Então, gente, assim, essa descrição dessa parte desse livro, que é o fim de Tarciano, né? Ele tem uma trajetória aí de malfeitor para um convertido e depois um benfeitor, né? A gente vê essa transição, né? Da sombra para a luz, da inconsciência para a consciência, né? Da frieza que eram suas atitudes e seu coração, que antes ele se deleitava em ver as pessoas serem mortas daquela forma, ele, né, depois desse amadurecimento espiritual, estava lá, naquela condição de Marte, né? Então a gente vê que o Quinto Varro, que tinha um propósito de converter o seu filho para o bem mesmo de dentro para fora, nessa conversão não é só exterior, ele realmente conseguiu cumprir, né? Mas tudo isso foi graças a muita renúncia, muito sacrifício de Quinto Varro para que seu filho pudesse, enfim, acordar e despertar para a luz, né? Então, esse trecho, esse relato, né, que o autor ele traz com muita propriedade, muita beleza, né? Apesar de ser uma cena talvez aterradora, né? Que é o momento em que ele está agora na condição de cristão, de Marte. E aí ele, na oração dos cristãos que aprenderam, né, foi passado por uma tradição, né, com a oração do Pai Nosso, ele sentiu que uma pata, no caso seria uma pata de um animal, ou de um tigre, né, ou de um leão, naquela época, como eu falei para vocês,
Existiam algumas provas que eles colocavam as pessoas num círculo romano e aí deixavam lá para os leões, para os animais, né, fazerem o que quiserem, né, deles, vamos dizer assim. E aí ele conta essa cena, né, que o leão ou um tigre deu uma patada nele, ou seja, uma pata de um animal muito pesada, né, e por esse motivo, talvez, tendo desferido o pescoço dele, né, ele veio a falecer. Só que ele fala que esse desfalecimento dele foi muito rápido, né, porque ao mesmo tempo em que o corpo dele morria, o espírito dele vivia para Cristo, né? Como se fosse uma espécie de hipnose, né? Ele nem percebeu quando deu esse momento, né? Essa separação do corpo e do espírito. E enquanto o cérebro dele estava desmaiado, né? Nesse breve momento de desmaio, vamos dizer assim, o espírito dele já acordava para a luz do Cristo, né? Então a gente vê que existia sim essa recompensa, esse reconforto, né? Para aqueles que realmente tinham fé e se entregavam, né? A morte era menos dolorosa, apesar de ser cruel, né? Na forma como era colocada. Eu vou ler bem que o finalzinho, gente, do livro já, porque o vídeo já está avançando. Eu sugiro a vocês que vocês puderem ler essa obra. São 2 partes a obra, né? São 7 capítulos na primeira parte, 7 capítulos na segunda. Existe muita aventura, né, em torno dessa obra. Ela é gigantesca, ela é maravilhosa e merece, sim, ser lida. Agora eu vou ler aqui o finalzinho, em que diz assim: Solidão e reajuste. No outono de 256, Tarciano é outro homem. A pequenos passos, renova-se através da dor. Blandina estava cada dia mais doente e pediu ao pai que deixasse aceitar a fé cristã antes de morrer. Sem recursos financeiros, Tarciano vira centurião para sustentar a família, porém sofre um acidente e fica cego. Então, novamente, Tarciano e Quinto Varro estão juntos, né? Depois de toda essa trajetória dessa epopeia, né, humana. E aí diz assim: Tarciano foi para Roma com Quinto Celso para pedir ajuda a Lucila, que o renega. Os dois são recebidos numa casa de cristãos em Roma, mas logo são presos e assassinados no circo. Mas naquele momento de martírio, Tarciano reconhece o Cristo como o único ideal da humanidade. Então, como eu narrei para vocês, como foi esse momento dele, né? Ele buscou na Terra todas as ilusões, né? E apesar de ter se convertido ao cristianismo, de ter aceitado, né, o Cristo como um novo parâmetro de vida dele, né? Ele recebeu muitas renúncias, né? Já que em outros momentos ele fez o que podia, o que queria, né? E dessa vez foi uma vida totalmente de renúncia, né? De reajuste com a contabilidade divina, né? Então no finalzinho ele se entrega a Cristo como se fosse realmente o único sentido de toda a nossa existência, né? Que tudo na Terra era passageiro, né? Os poderes, as posições, tudo. Então, assim, essa obra, Ave Cristo, tem um significado muito importante, não só para a humanidade, mas também para todos aqueles que se propõem a buscar, né? A renovar os seus valores como pessoa, como ser humano. E para finalizar o vídeo, esse termo Ave Cristo é uma saudação, né? Ave César, né? Como se fosse, né, olá, né, algo de saudação, né? Então eles usaram esse termo de Ave Cristo, né, que era a forma como os cristãos saudavam o Cristo. E só para finalizar nessa obra, ele diz que o senador, aliás, o imperador Constantino, né, ele resolveu colocar o cristianismo como a religião oficial do império. Então, no 3º século, pararam as perseguições em relação aos cristãos, né? Então foi 3 séculos de muito sangue, de muita renúncia, de muita luta. Então, assim, espero que vocês tenham gostado. Eu queria ter colocado mais da obra para vocês, mas realmente é uma história muito extensa, né? Eu prefiro que vocês mesmo leiam, né? Quem quiser saber mais sobre detalhes, hoje farei uma live ao vivo para poder, quem quiser saber mais dos detalhes, eu possa passar para vocês. Então, espero que vocês curtam o vídeo, não deixem de curtir, compartilhem. E quem não é inscrito, se inscreva. Obrigada, beijos, tchau, tchau.